Shabbat Shalom a todos os irmãos. Vamos iniciar mais um estudo e que tem por tema, o nome Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, que não te apresentaram. Então eu estava explicando aqui, antes de iniciar o vídeo para os irmãos, que é um tema que muitos que estudam em Techuvá até já conhecem de cor e salteado, não tem muito o que fazer. Muitos textos que a gente já tem a compreensão, a gente já viu, a gente já estudou. Mas qual é a finalidade? É a gente literalmente, para quem está começando agora, ter uma base firme do que a gente está falando e poder se defender inicialmente, depois se aprofundar mais nas questões acerca do que é dito sobre o Messias. Porque a gente estava até falando mais cedo, tem um reverendo, chamado da igreja presbiteriana. Eu fiz até um vídeo refutando um vídeo dele sobre o sábado, chamado Augustus Nicodemos. Essa pessoa prega por aí que Jesus guardava o domingo. Então é por causa disso que os judeus não acreditam em Jesus, por causa desse tipo de pregação que o cristianismo fala. Então, se a gente começar a desconstruir essas doutrinas que são passadas aí por esses grandes membros aí das religiões, da maioria das religiões, a gente pode trazer sim alguns frutos de justiça para o povo do Eterno. Trazer sim alguma margem de conhecimento acerca do nosso Messias, defender o Messias. Quando a gente ia até em campo, eu, o irmão Carlos, o irmão Pedro, o irmão Marlon, e a gente ia numa igreja, a primeira coisa que a gente dizia é: a gente veio aqui para saber o que vocês estão falando do nosso Messias. E a nossa impressão era boa ou ruim? Uma impressão horrível, Porque não se trata de nada do que está escrito. É simplesmente o achismo do homem. Hoje, a maioria das religiões, que o irmão Pedro estava fazendo um estudo magistral aqui hoje de manhã, acerca das religiões, porque o sentido da religião, Yeshua era religioso. A religião dele era qual? Aqui a gente acredita que é o chamado judaísmo, mas não que está hoje aí no mercado, como se diz o ditado. É um judaísmo original, um judaísmo raiz, como a gente diz. Que o sentido do judaísmo é literalmente você guardar aquilo que Deus ordenou a seu servo Moisés. Essa é a base central, a pirâmide central do judaísmo. Mas no primeiro século existia um conflito entre as leis que Moisés ordenou e as leis que os homens, esses rabinos, que faziam parte do clero judaico, ordenaram. E Yeshua vem validar a lei de Moisés e dar descrédito a algumas leis que eram contrárias à lei de Moisés. Então, a religião de Yeshua, religião vem de uma palavra religare, que é do latim, e essa palavra quer dizer religar a Deus, é você voltar a Deus. Então, Yeshua é sim, por isso que ele diz: eu sou a porta, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Por quê? Ele é aquele que vai nos religar a Deus. Em Efésios 2 fala que havia uma barreira de separação. Ou seja, que Yeshua foi ele que nos transportou como uma ponte para o Eterno. Então, hoje, na verdade, nós temos um evangelho que é pregado no mundo inteiro, muito diferente do evangelho encontrado nas Escrituras, distorcido por uma doutrina da graça barata. É uma graça que literalmente você não precisa fazer nada. Jesus já fez tudo, já cumpriu a lei por nós, e a partir disso a gente vive do jeito que a gente quiser, desde que a gente seja bonzinho, aos nossos próprios olhos. Porque o pecado para mim pode ser uma coisa, para os outros pode ser outra coisa diferente. E essa doutrina da graça barata é onde Jesus veio abolir a lei do seu Pai, fundando uma nova religião e substituindo o povo eleito pelo Eterno. O próprio Eterno disse que o povo dele é o povo de Israel. E agora Jesus veio e acabou com essas leis que ele deu para o povo de Israel, porque ele cumpriu. E agora o povo eleito deixou de ser Israel e é a igreja. Essa é a nova religião de Jesus. Mas dito por quem? Pelos religiosos. Então vamos ver nas escrituras se achamos bases para tais pensamentos, Tanto pela parte dos profetas, dos apóstolos e do próprio Messias, e também do nosso Criador. Então, inicialmente, o apóstolo Paulo, pede para que nós sejamos imitadores dele.
pois ele era imitador do Messias. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, ele diz: sede meus imitadores, como também eu do Messias. Eu louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrai de mim, e retende, preste atenção, retendes os preceitos como vos entreguei. Então existia um conjunto de normas que os apóstolos davam a esses novos crentes. Então fica a pergunta: como nós podemos ser imitadores do Messias? Essa é a primeira grande pergunta que qualquer um de nós deve fazer a qualquer pessoa que se diz ser servo de Deus. Como nós podemos ser imitadores do Messias, já que ele nunca pecou? Então, se vocês não fizerem boas perguntas, não vão ter boas respostas. E uma das primeiras perguntas que a gente deve fazer para a cristandade, a gente deve ter em mente, deveria ter até uma enumeração, eu fazer aqui, eu esqueci de fazer. A primeira grande pergunta é: como eu posso ser imitador do Messias, já que ele nunca pecou? Aí muitos vão dizer: irmão, mas eu não roubo, eu não mato, mas beleza. O que é? Isso abrange todos os pecados? Pedro falou que seria um pecado se Maria não levasse Yeshua até o templo para poder fazer a reparação, né, dos primogênitos. Se Yeshua não cumprisse esse requisito, ele não poderia ser achado como Messias. O judaísmo até hoje tenta imputar ao Messias pecados que não são pecados. O Messias diz: não me julgais segundo a doutrina dos homens, mas segundo a reta justiça. Então, o que é julgar segundo a reta justiça? No tempo de Yeshua, falando para fariseus. Yeshua está dizendo, exatamente, irmão, que não o julgue pelas próprias leis que eles criaram, mas julguem pela Torá, pela reta justiça, a lei de Deus, para ver se acham nele alguma falha. Então, logo para responder essa pergunta, temos que saber o que é pecado. Então, para um crente responder: como é que eu posso seguir a Jesus se ele nunca pecou? Ele primeiro tem que saber o que é pecado. E hoje a gente tem, né? Nós temos uma situação complicada, principalmente para o cristianismo. Explicar o que realmente é pecado. Os irmãos estavam falando aqui que uma pessoa pegou um vídeo, a irmã Isabela estava falando que o irmão pegou um vídeo de Augusto Nicodemo, esse que eu citei, e Rodrigo Silva. O Augusto Nicodemo fazendo as distorções que ele faz sempre, mas é um dos mais aclamados aí do cristianismo hoje, fazendo as distorções da escritura que ele faz sempre, e Rodrigo Silva respondendo que não, que é mentira o que ele está falando, mas não diretamente. Textos editados dos dois. O Augusto Nicodemo diz que os adventistas guardam o sábado e são salvos por conta disso. Eles dizem isso. Já o Rodrigo Silva revela que não, que a doutrina adventista não prega isso, que ninguém é salvo por guardar o sábado. Foi salvo pelo sangue do Messias, mas depois foi chamado para também obedecer e ser fiel no sábado, distorcendo alguns textos. Então, hoje, até para o cristianismo, é complicado situar e dizer o que é pecado. Concorda? Aí o que é que a gente vê? Ó? É um verdadeiro se vira nos 30. Hoje, explicar o cristianismo, explicar o que é pecado. Pois, como segundo a sua doutrina, a graça aboliu a lei. Logo, o pecado se tornou algo subjetivo, onde ninguém sabe explicar exatamente o que é pecado. Um exemplo está nos 10 mandamentos. Existe a ordenança para nós guardarmos o sábado, que a igreja romana substituiu pelo domingo. E isso, para eles, pode. Não é verdade? Mas, nos mesmos 10 mandamentos, fala para não matar, não roubar, não levantar falso testemunho, entre outros. Já esses não pode mexer. Então, o que está valendo? Fica meio confuso, não fica? Por quê? Se a gente não entender que toda a lei de Deus é válida, logicamente que existem alguns mandamentos, a irmã Márcia tinha até falado mais cedo, que a gente sempre fala isso. O judaísmo diz, olha, existem 613 mandamentos. Mas o que acontece? Tem mandamento para criança, mandamento para mulheres, mandamento para sacerdotes, mandamentos para serem praticados no templo de Jerusalém, não nos templos atuais, no templo de Jerusalém. Existe mandamento que é só para a terra de Israel, como o irmão Pedro está citando.
mandamentos só para homens, existem mandamentos específicos para agricultores, existem mandamentos para comerciantes, mandamentos para policiais. Então, todas, se você não é policial, você não é agricultor, você não é mulher, você não é criança, se você não é sacerdote, se você não é isso, você não é aquilo, você não está na terra de Israel, como a irmã citou. Tem várias outras coisas, tem uma quantidade enorme de mandamentos que para você não vai ser utilizável. Você não vai poder praticar, porque não cabe a você. Agora, se você é um servo de Israel, o que é que Deus dá? Deus dá os 10 mandamentos, Deus dá para que você honre teu pai e tua mãe, para que você ame o teu próximo, para que você ajude os necessitados. Esses mandamentos são universais. A questão de festividade. A festividade, além disso, Pedro, também tem a questão de estar em Jerusalém, do templo. A gente faz hoje em memória do Messias, em memória do Eterno, que é uma festa, quer queira, quer não. Mas, eu digo assim, especificamente os mandamentos que são mais plausíveis, por isso que Yeshua diz, olha, que toda lei depende do amor. Porque se você não está amando ao próximo, como é minha demonstração de amor ao próximo? É não levantar um falso testemunho para ele, é não ficar mexericando da vida dele, eu ajudar ele nas suas necessidades. E tudo isso tem mandamentos na Torá que são exatamente feitos para demonstrar o amor ao próximo. Porque se você diz que ama ao próximo, como o Tiago fala, e ele está precisando de alguma coisa, você dá uma tapinha nas costas dele, você está no amor realmente? Agora, se você vai na igreja hoje e diz que simplesmente está precisando de alguma coisa, o que é feito nas suas costas? Orar por você, né? Dá uma tapinha e diz que vai orar por você. E, meu irmão, você vai se virar, meu irmão. Então, o que a Torá manda é justamente diferente do que é ensinado hoje. Então, classificar o que é pecado, muitas pessoas classificam de uma forma, outras de outra. A igreja protestante presbiteriana vai dizer que é isso, a igreja adventista vai dizer que é não sei o que lá, o testemunho de Jeová vai dizer que é isso, o católico vai dizer que adorar a imagem não é como é que é pecado, porque eu não estou adorando a imagem, eu estou pensando em Maria quando eu estou prostrado de joelho perante a imagem. Então, isso não é para ele, não é pecado. Se para Deus até ter uma estátua já é pecado. Então, temos na verdade que saber não o que o homem acha o que é pecado, e sim o que o Criador, os profetas, os apóstolos, o próprio Messias achavam o que era pecado. Não sei se vocês concordam. Então, vamos à primeira situação, saber o que é pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4 e 5 diz: todo aquele que transgride a lei, todo aquele que peca transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Agora, a gente nunca leu o verso 5. O verso 5 diz, sabeis que Yeshua apareceu para tirar o quê? O pecado. Mas não é a lei, meu irmão? Yeshua não veio acabar com a lei, não. Mas aqui o texto está dizendo que ele veio acabar o quê? O pecado. O que João tinha dito acima. Ele veio acabar a transgressão da lei. Que é o pecado. Por isso que em Daniel fala que há 70 semanas, né, para determinadas situações, inclusive o que? Para cessar a transgressão. Yeshua é aquele que veio para ensinar como cessar essa transgressão, né? Então nós temos aqui uma visão do que é pecado, que não é algo subjetivo, que qualquer um pode definir. O pecado é a transgressão da lei. Mas que lei? Apenas duas? Porque quando você começar a falar sobre isso, o cristão vai dizer o quê? Que toda a lei se resume em duas. Quem foi que disse isso para mim? Então, em Mateus 22, 35 ao 40 diz: e um deles, doutor da lei. Agora, essa palavra aqui, doutor da lei, é a mesma que Paulo diz lá em Tito, capítulo 3, verso 13, que Zenas, que era esse homem, doutor da lei, deveria ser o principal instrutor dos novos convertidos. Agora, de que doutor da lei Paulo está sendo dito aqui em Mateus? De um fariseu. Como é que Paulo botou um fariseu, doutor na lei de Moisés, para ensinar os novos convertidos? E diz, um deles, um fariseu que estava por ali, doutor da lei, interrogou
para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Aí Jesus poderia dizer, né? Honra teu pai e tua mãe. Se a lei é de Deus, só de Deus, os 10 mandamentos, se só são esses, como o adventista prega. Não não blasfemarás o nome do Senhor teu Deus, honra teu pai e tua mãe. Mas Yeshua cita da lei 2 mandamentos que não estão entre os 10 mandamentos. Que ele vai dizer, ó: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Yeshua disse-lhes: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Deuteronômio capítulo 6, versos 5 e 6. Não é verdade? Este é o primeiro e grande mandamento. O segundo é semelhante a este. É: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Também não está entre os 10 mandamentos. Esse está lá em Levítico 19, verso 18. Destes 2 mandamentos depende toda a lei. Então, irmãos, o que é que Yeshua está dizendo aqui? Porque como é amar a Deus sobre todas as coisas? É você guardar os seus mandamentos. E como era amar ao próximo? É justamente você praticar aquilo, o que a lei fala acerca do teu próximo. Porque se você não... Por isso que Yeshua fala que toda a lei depende do amor. Toda a lei de Moisés. Porque se você não fizer por amor, é legalismo. A lei sem amor é legalismo. E simplesmente o amor sem lei é apostasia. Você não está cumprindo os mandamentos, mas diz que ama a Deus, você está numa condição de apostada da fé. Deus não quer saber disso. Ele diz, olha, aquele que rejeita ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Está lá em Eclesiastes 28, ou 29, verso 9. Então, todos nós somos chamados para, primeiramente, amar a Deus, ao próximo, e depois cumprir a lei. Agora, a gente não pode, eu creio que seja uma coisa mais por isso que eu digo que muitas pessoas no cristianismo, às vezes, têm mais fé do que a gente. Porque eles estão amando ao Eterno, o pouco mandamento que ele sabe, ele pratica. Mas se ele chegar até a ele, uma mensagem que essa que a gente está passando, talvez essa pessoa possa revolucionar o mundo, pelo amor e pelo zelo que ele tem pelo Eterno. E a gente tem que se espelhar mais, a gente tem que amar mais, a gente tem que ter mais isso no nosso coração. Não suspeitar o mal. O que é que Paulo fala lá do amor, lá em 1 Coríntios 13? Que é não suspeitar o mal, não duvidar, não ter receio. É a gente amar livremente, realmente, todos nós, para conosco. Não ter rusga, não ter preconceito. Amar como uma criança. Como é que uma criança ama? Você dá um beliscão na criança agora, ela chora, ela fica com raiva, tudinho. Daqui a meia hora ela tá ali abraçando. Então, nosso amor tem que ser assim, sabe? Então observe que um resumo não significa que o restante foi abolido, e sim que a lei e os profetas falavam disso o tempo todo, e que a finalidade da lei era o amor ao Criador e ao próximo, algo esquecido pelos fariseus, muitas vezes chamados de hipócritas. Então, em Mateus 23, o irmão Pedro citou esse texto de manhã, fala: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que negligenciar, né? Pois dão dízimo a hortelã, o endro e o cominho, e desprezar é o mais importante da lei. Agora, Yeshua não disse que o mais importante da lei é a desgraça, é a morte, é o assassinato, é o olho por olho, dente por dente. É simplesmente o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Agora, o que é misericórdia? Vocês sabem o que é misericórdia. A palavra graça muitas vezes é traduzida por misericórdia. Um favor imerecido. Então, o mais importante na lei é a graça de Deus, a sua misericórdia. A fé, ela demonstra como você deve praticar a sua fé, a sua fidelidade a Deus. Porque a palavra emuná, em hebraico, é simplesmente a palavra fidelidade. É você ser fiel, você ser estável, você ser pleno. Obrigado, meu irmão. E ele diz, porém, vocês deveis, porém,
fazer estas coisas, ou seja, dar o dízimo, sem omitir aquelas, sem omitir o quê? O juízo, a misericórdia e a fé que estão aonde? Na lei de Deus. Então nós vemos que o Messias não resumiu a lei em apenas 2 mandamentos. Pois, depois dele ter dito o resumo, em Mateus capítulo 20, ele diz que isso é um mandamento e ele deve cumprir. Então se fosse só 2, só amar, só amar, só amar, ele não estava dando um mandamento de dar dízimo, de observar o juízo, a misericórdia e a fé, que está lá na lei. Então o problema não era o dízimo, e sim que eles negligenciavam o que era mais importante que o dízimo, que era o juízo, a misericórdia e a fé. Então ele ordena que seja cumprida a lei do dízimo e não deveria ser omitido o que era mais importante. O Messias também não falou algo dele, ou seja, não foi ele que inventou isso, e sim de que já estava escrito no Antigo Testamento. Pois se observarmos, tudo o que ele faz está ligado a dar méritos devidos às Sagradas Escrituras. Como ele sempre menciona, ele sempre diz, né? Está escrito, ou não vistes o que foi dito? Nós temos que entender que o Messias veio cumprir o que estava escrito sobre ele. E o que ele foi, como ele foi obediente a essa lei, esquecida pelo povo, vindo então para acabar não com a lei do Pai, e sim contra o legalismo, a religião farisaica, que acrescentou mandamentos e preceitos de homens para o cumprimento dos mandamentos do Eterno, o famoso fermento farisaico. Então, esse fermento é simplesmente o que Yeshua fala lá em Mateus 16, verso 6, diz, ó, e Yeshua disse-lhes, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então a gente tem isso em mente, que Yeshua, ele vem acabar com esse fermento, um pouquinho de massa velha, que era colocada numa massa nova e levedava tudo. Ou seja, que ficava sem controle aquilo ali. Então, em Deuteronômio 4:1 e 2, o Eterno blinda a sua lei. Ele faz uma... É como se você pegasse um contrato e reconhecesse firma. Você riscasse o resto assim, não botasse um X no final da folha. Porque se a gente escreve numa folha, por isso que muitos dizem, olha, você tem uma carta em branco. Como é uma carta em branco? Você assina embaixo, deixa em branco. O que a pessoa escrever ali, está assinado já. O Eterno deu a sua lei já finalizada. Ou seja, ele não deixou espaço para escrever mais nada, e ele já botou sua assinatura embaixo, finalizando tudo, selando aquilo ali. Não foi para acrescentar mais nada. Ele não deixou um rolo a mais para que, já assinado por ele, para que outras pessoas acrescentassem a sua palavra. Tanto que ele diz, ó, agora pois, ó Israel, ouve os estatutos e juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais, e entreis e possuais a terra que o Senhor vosso Deus vos dá. Não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Outro detalhe, que a gente falou mais cedo, a lei de Moisés. Moisés, ele simplesmente recebeu aquela instrução e colocou nos manuscritos. Ele não criou nada, né? Não tem, assim, esse mandamento aqui é de Moisés mesmo. Foi o próprio Moisés que escreveu lá e disse. Quando mandaram apedrejar, muitos que dizem, né? Não, mas aquela lei é de Moisés. Moisés mandava apedrejar. Já Deus mandava perdoar. Quando a mulher, quando o cara foi pego, blasfemando, que ele brigou e amaldiçoou a Deus, e levaram até Moisés. Moisés já pegou uma das pedras e apedrejar o cara? Ele simplesmente foi até o Eterno, consultou o Senhor, o que é que eu faço acerca dessa pessoa? Ele diz, apedreja na frente de toda a congregação. Toda a congregação imporá as mãos sobre a cabeça dele e o apedrejará. Quem mandou foi Deus, não foi Moisés não. Quando Moisés recebeu a instrução do cara que estava pegando lenha no sábado, Moisés já mandou apedrejar? Mandou, irmão Ivan? Foi ele que disse, ó, pega a pedra e joga lá. Ele foi até quem? Ele foi até Deus, perguntou a Deus, olha Senhor, aconteceu isso, isso e aquilo. O que é que eu faço? Deus disse, vai lá e apedreja.
Deus é mau por causa disso? Ele tinha dito antes o quê? Não façam nenhuma obra no dia de sábado. Aquele que fizer certamente morrerá. Ou seja, Deus disse. O cara não acreditou. Sim. Jó também. Jó era um servo de Deus. Simplesmente, ele não amaldiçoou a Deus. Ele, apesar daquilo ali, do que ele estava acontecendo com ele bendizia ao Eterno. Ele ia até Deus, perguntava. E simplesmente Deus, aquele caso ali de Deus, serviu para quê? Para que a fé de Jó aumentasse. Então, a gente tem que ver essas situações em Lucas capítulo 2, eu não lembro o verso que a gente leu, fala de, não, porque subiu para praticar o que estava escrito na lei de Moisés, assim como ordena a lei do Senhor. Agora o Senhor do povo de Jesus era Moisés? Não, a lei que Moisés recebeu do Eterno. Entendeu? Então, o que é que a gente diz? Que o Criador fez a sua lei perfeita, como tudo que ele faz. Com essa lei, que foi dada para o seu servo Moisés, para passar para o seu povo, o povo viveria por causa do cumprimento dela. Ou seja, que o povo não foi salvo porque recebeu a lei. Vamos colocar a ordem das coisas no lugar. O povo lá no Egito, ele foi salvo por quê? Porque estava cumprindo a lei de Deus? Esse povo que recebeu a lei, ele foi salvo pela misericórdia do Eterno. Agora, depois que eles foram salvos, o Eterno disse para que eles continuassem vivos, eles deveriam guardar aqueles mandamentos. Da mesma forma, somos nós. Ninguém é salvo por guardar a lei. Nós somos salvos pelo sangue do Messias, que foi o nosso cordeiro de Páscoa, assim como no Egito foi necessário um cordeiro morrer para que o povo saísse. Da mesma forma, nós, o cordeiro morreu e nós saímos. O que é que a gente ganhou de presente? A lei de Deus. É um presente. Um povo que vivia, eu hoje estou aqui cansado, mas por quê? Trabalhei a semana toda. Se eu não conhecesse a lei de Deus, eu estava trabalhando hoje de novo. E amanhã, e na segunda, e todo dia. Então, o povo, né, viveria por causa do cumprimento dela, e essa lei não poderia ser alterada de maneira nenhuma, nem acrescentado, nem retirado. Mas por conta do erro dos israelitas, causando a dispersão das duas casas de Israel e Judá, o povo de Judá, que conseguiu voltar do cativeiro, criou o legalismo farisaico, regras para o cumprimento dos mandamentos do Eterno, ou seja, acrescentando regras para o cumprimento dos mandamentos. Algo que era proibido pelo Eterno. Nós vemos isso nitidamente quando o Messias é questionado sobre o Shabat. Pois os fariseus queriam incriminá-lo por descumprir os preceitos de homens e não o mandamento do Eterno. Pois se ele descumprisse o descanso do sábado, ele não seria o Messias. Ele, na verdade, veio tirar o jugo pesado que os fariseus tinham colocado para o povo cumprir os mandamentos do Eterno. Então, irmão, outra acusação que nós recebemos sempre do ninho, não, mas Jesus, ele não guardava o sábado. Não é verdade, meu irmão? Muitos dizem isso, né? Mas não é verdade. Quando eles dizem isso, eles estão, na verdade, sendo o quê? Uma falsa testemunha, não é isso? Assim como acusaram Yeshua, eles usaram falsas testemunhas para dizer que Yeshua descumpriu alguns mandamentos. Mas por que eles precisariam de uma falsa testemunha se Yeshua literalmente transgredisse o sábado? Lembre-se das perguntas que eu estou dizendo, meu. Grave bem. Por que os fariseus arrumariam falsas testemunhas para condenar Yeshua para a morte se Yeshua transgrediu o sábado na frente dos fariseus? Para que eles precisariam de falsa testemunha? Se a transgressão do sábado é um pecado condenável com a morte. Por que aquele cara que botou leite nas costas não foi condenado à morte naquela hora? Porque eles não pegaram ele e levaram ele preso para o Sinédrio e disseram: esse homem estava trabalhando no sábado. Porque o leito dele não era trabalho. Porque eles sabiam que aquele homem não estava transgredindo o sábado. Ele estava transgredindo a halahá judaica, o caminho, né? As informações, as instruções que eles colocaram a mais, as takanutes, né? As cercas,
que eles colocaram para não transgredir o sábado. Então, para aqueles rabinos, aqueles homens que criaram aqueles mandamentos, eles estavam transgredindo os mandamentos deles. Agora, isso não era um caso de pecado mesmo. Porque se fosse, tanto aquele homem como Yeshua seriam condenáveis à morte. O texto que fala lá em João 7,19, se eu não me engano, que diz que por causa disso, não só queriam prender, não só porque ele dizia ser filho de Deus, mas porque ele violava o sábado. A palavra lá, violava, é luo, que quer dizer simplesmente ele deixava frouxo, deixava o sábado leve. Então, por isso que Yeshua vai dizer, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sob o fardo, e eu vos aliviarei. Tomai o meu jugo sobre vós e recebei a minha doutrina. Porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave, e suave é o meu peso, o meu fardo é leve. Ou seja, que toda a interpretação de Yeshua era leve. Não era pesada como a dos fariseus, cheia de doutrinas a mais, cheia de mandamentos a mais. Então nós vemos aqui que o Messias não tinha problema com relação à lei de seu pai, e sim contra aqueles que adicionaram preceitos legalistas para o cumprimento dessas leis, colocando fardos pesados para o povo seguir. Então, vamos fazer uma pausa agora, ler só todo o Salmo 119, para a gente... Uma calma, meu irmão. Vamos lá, meu. Então, aconselho a todos, aconselho posteriormente, para quem está assistindo o vídeo, muitos daqui já leram, eu acho, que leiam o Salmo 119 e entendam por que Davi era um homem segundo o coração do Eterno. Por causa disso. Então, eu citei aqui 5 versos do Salmo, meu irmão. Tranquilo. No verso 32 até o verso 35 vai dizer, correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ensina-me, ó Senhor, o caminho dos teus estatutos, e guardá-lo-ei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei, e observá-la-ei de todo o meu coração. Faze-me andar na vereda dos teus mandamentos, porque nela tenho prazer. Ou seja, é uma exaltação do salmista Davi à lei de Deus. Ele assemelha a lei de Deus ao caminho, à sua vereda, a tudo aquilo que ele deve fazer. Ele diz, olha, eu vou correr de largo no teu caminho, eu vou correr... Como é que você corre? Quando você está confiante, não é isso? Eu vou correr quando o quê? Quando tu dilatares o meu coração, quando ele estiver maior para receber as tuas instruções. Aí eu vou correr a passos largos. E ele diz que me ensina, ó Senhor, os teus caminhos, para que eu guarde até o fim. Agora, a palavra Torá, quem fez o dever de casa aqui? Quer dizer o quê? Instrução, lei e caminho. Então, a instrução de Deus, a lei, a sua Torá, é o caminho, é a lei, é a sua instrução. Por isso que Davi está dizendo, associando aqui a lei de Deus ao caminho. Ele está dizendo, ensina-me os teus caminhos. Ou seja, ensina-me a tua lei, para que eu possa caminhar de largo. Então, há algum problema na lei? Acho que Davi gostava dela. Então, e ele entendeu a importância de cumprir a vontade do nosso Criador. Então, agora nós veremos o outro lado. Se também o Messias é contra o cristianismo, que é contra a lei do Criador. Ou seja, se o Messias viesse hoje, ele seria a favor do cristianismo de hoje? Não. Por quê? O que é que ele diz? O cristianismo diz que Yeshua veio abolir os mandamentos do Eterno, veio abolir a lei. E Yeshua diz, não julgueis que vim abolir a lei, os profetas, não vim para abolir, mas para levá-los à perfeição. Essa é a nova versão internacional, se eu não me engano. É simplesmente dar o pleno entendimento, levá-los à perfeição, para que vocês possam cumprir esses mandamentos. Pois em verdade vos digo que passarão céus e terra,
antes que desapareça um i ou um traço da lei. Todo aquele que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que guardar e ensinar será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarás no reino dos céus. Então, Yeshua não está convidando para abolir nada. Ele está convidando para que a nossa justiça seja maior do que a dos escribas e fariseus. Agora, se os escribas e fariseus já eram altamente zeladores da lei, por que a gente tem que ter uma justiça maior do que a deles? Porque faltava o amor. Eles não faziam mais aquilo por amor ao próximo, por amor a Deus. Faziam por legalismo. Existem hoje judeus praticantes que são ateus, que não acreditam em Deus. Tem judeu que, estava vendo no estudo do irmão Marlon essa semana, que uma grande parte do judaísmo hoje tem a tendência para poder aceitar o homossexualismo dentro do judaísmo. Então, imagina a situação. Como é que tá, né? Então, no tempo do Messias, será que era diferente? Com certeza o Messias pegou essas situações da mesma forma que existe hoje. É tudo cíclico. Não existe nada de novo debaixo dos céus. Então, aqui nós vemos que o Messias é contra aquele que disse que a lei foi abolida, pois ela tem validade até que céus e terra passem. Ou seja, a lei ainda é válida. Então, eu estou vendo o céu e estou pisando na terra. Se o Messias disse que quando o céu e a terra passar, a lei para de ter validade, por que o sistema religioso diz que isso já passou? Entendeu? Essa é outra pergunta. Não tá anotando. Claro. Essa já é a quarta pergunta. Se os céus e a terra não passaram, por que o cristianismo está dizendo que a lei de Deus já passou? Se Yeshua disse que não. Pois é. É verdade? Boa pergunta. E continua, né? Se a lei ainda é válida, ele ainda diz que aquele que não cumprir e assim ensinar será mínimo no reino dos céus. E essa palavra, quando é transliterada do grego para o hebraico, esse mínimo aí é como se você fosse cortado, fosse deixado, né? Mas o que praticar será maior. E o que temos que nos exceder, e o que nós temos que nos exceder acerca dos escribas e fariseus? Nós temos que ser imitador do Messias, que fazia tudo por amor ao Eterno, cumprindo a lei da maneira correta, tendo o testemunho dele. Em Levítico 26, fala das bênçãos e maldições, para quem cumpre ou descumpre os mandamentos, e as promessas para que quando nós nos arrependermos das transgressões, que o Eterno nos faria voltar do cativeiro, que nós sabemos que hoje o cativeiro que nós estamos é o mundo, né, o pecado. Que só mediante o cumprimento da sua lei, que seríamos novamente aceitos. Levítico 26, verso 40 ao 42 vai dizer: então confessarão a sua iniquidade, palavra avon, né, o seu pecado, tudo aquilo que você transgrediu, e a iniquidade de seus pais, com as suas transgressões, com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Eu também andei para com eles contrariamente, e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar, então tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também me lembrarei da minha aliança com Jacó, também da minha aliança com Isaque, também da minha aliança com Abraão, me lembrarei, e da terra me lembrarei. Ou seja, só tem uma condição: quando a gente reconhecer os nossos pecados, que a gente é pecador, que a gente tem que fazer aquilo que Deus ordenou, mas a gente não conseguiu. E a gente sabe que só temos paz porque Yeshua morreu por nós. Porque senão quem deveria morrer era a gente, independentemente da nossa ignorância ou não. Então nós vemos que o Criador sempre deu dois caminhos, que é o chamado livre-arbítrio, entre bênçãos e maldições. E esse caminho é a sua lei, as suas instruções. Então, quando nós anulamos a lei, automaticamente nós anulamos a graça. Por quê? Pois ao tentarmos cumprir as leis santas do Criador,
que ele nos deixou para que possamos viver, que é o que está escrito, né? Por conta do seu cumprimento. Em algum momento nós erramos, então recorremos à sua misericórdia. Ou seja, quando a gente percebe, irmãos, que a gente errou, que a gente transgrediu a palavra de Deus, e a gente errou naquele momento ali, e nós recorremos ao que a Deus? A gente sabe que não tem mais redenção, só tem através do Messias, da sua misericórdia. E a partir disso é que entra a graça de Deus. O Criador enviou o seu Filho para fazer a remissão dos nossos pecados. Logo, se anulamos a lei, já não temos mais pecados. Então não precisamos do sacrifício salvífico do seu Filho amado Yeshua HaMashiach. Se a gente anula a lei, a gente não tem mais pecado. Porque a lei é que diz o que é pecado. Se a gente anula o pecado, para que Yeshua? Se a gente não pecou. Teve um testemunho de um judeu, compartilhei no Facebook. Rapaz, fiquei impressionado com aquilo. Ele dizendo o seguinte, que ele é um dos maiores cientistas que existem no mundo hoje. Você vê o que o cara faz, é coisa de cinema. Ele disse que na faculdade ainda, em 1970 e pouco, ele, nascido no judaísmo, não compreendia tanto, mas seguia aquilo ali. Não concordava, não tinha resposta dos rabinos. Mas mesmo assim ele fazia tudo aquilo, né? E ele chegou à faculdade e uma pessoa chegou para ele assim num dia e disse: olha, aceita Jesus, eu posso pregar um pouquinho de Jesus para você? Ele disse: olha amigo, Jesus para mim não tem tanta diferença não, porque cada um tem sua fé, isso aqui no outro. Eu disse: não, mas deixa eu falar um pouquinho para você. Aí ele diz: olha, Jesus veio para libertar você do pecado. Ele: como? Se eu não peco, eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso, não faço aquilo. Eu sei o que a Torá diz o que é pecado. Eu não peco. Aí ele fez: se você não peca, por que a Bíblia fala sobre isso aqui nos Salmos? Que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, que simplesmente lá no salmista ele não fala destituídos. Ele diz que o quê? Que Deus olhou para baixo e não viu uma alma sequer que não seja pecador, né? Que todos são pecadores. E Paulo fala que todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. E ele simplesmente diz: mas como eu pequei? Porque no judaísmo não se fala muito sobre o pecado. Então eu não sou pecador. Ele disse que então que veio a vontade dele ler o Novo Testamento. Quando ele começou a ler, ele olhou Mateus capítulo 5, que fala que aquele que olhar para a mulher do próximo e desejar, já cometeu pecado em seu coração. Então e aí ele colocou-se de joelho e disse: eu sou um pecador. Porque até então ele se achava justo. Ele disse: foi assim que Yeshua se apresentou para mim. Então, por que eu estou dizendo isso? Se a gente diz que Jesus aboliu a lei, Jesus aboliu o pecado. E o que é que João disse lá no começo? Que Jesus vai abolir o quê? O pecado, não a lei. A lei é o que vai demonstrar o que é pecado. Então, se logo anulamos a lei, já não teremos mais pecados. Então não precisamos mais do sacrifício salvífico do seu Filho amado Yeshua, que cumpriu todos os mandamentos e nos comprou com seu sangue. Mas a partir do momento que aceitamos a Ele, não podemos mais viver em pecado, ou seja, em transgressão, em rebelião contra a lei de Deus. Simão, pode ler. Eu queria só ler aqui um texto aqui da Bíblia Judaica Completa, que é 1 João 3,4. Só que eu vou ler a partir do verso 6, que diz assim: portanto, ninguém que permanece unido com ele continua pecando. Todo aquele que continua pecando não o viu e nem o conheceu. Verso 7. Filhos, não deixem que ninguém os engane. A pessoa que continua a fazer o que é certo é justa, como Deus é justo. Aquele que continua pecando é do diabo, porque o adversário vem pecando desde o princípio. Exatamente o que a gente está falando aqui. Quando você não olha para a lei e se considera como um pecador, literalmente, cara, você está com o testemunho do anti-messias em si. Por isso que João fala que já existia muitos missionários, muito anti-messias. Não é verdade? Por quê? Qual é o testemunho de Satanás? É justamente pregar contra e inverter tudo de Deus. Usar a própria palavra para anular a palavra de Deus. Então, hoje, muitos pegam os escritos de Paulo para anular a palavra de Deus.
Então, vamos para o apóstolo fora da lei. Quem é o apóstolo fora da lei? O cara que não cumpre nada. É o apóstolo Paulo, não é isso? Não cumpre nada. É o Paulo que não gostava da lei de Deus, para ele era um esterco, não é isso? Filipenses capítulo 3, para Paulo era um esterco a lei de Deus. É um homem que não Segundo cumpre quem? Segundo o cristianismo. Porque segundo o próprio Paulo ele diz, ó, destruímos então a lei pela fé? De modo nenhum. Pelo contrário, damos-lhes toda a sua força. Romanos 3, 31. Romanos 7, 7 diz, que diremos então? É a lei pecado? É exatamente a definição correta da lei. Paulo está mostrando a todos qual é a função da lei. Não é de salvar a ninguém. A lei não vai te salvar de ninguém. A lei é o que vai te demonstrar o que é pecado. Quem vai te salvar é o Eterno. Ele diz, ó, é a lei pecado? De modo algum. Mas eu não conheceria o pecado senão pela lei. Ou seja, a lei é que vai ser que vai evidenciar o que é pecado. Exatamente. Ele vai dizer, ó, porque eu não teria ideia da corruptência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Está lá em Êxodo 20, verso 17. Romanos 7, 12. Por conseguinte, a lei é santa, o mandamento é santo, justo e bom. Então, esse não é o apóstolo fora da lei, mesmo? Pois é. Ele só está fazendo elogios para a lei, dando a definição do que ela é para a vida do crente. E Atos 21, 26 diz o seguinte, Paulo acompanhou aqueles homens no dia seguinte e, purificando-se com eles, entrou no templo e fez aí a declaração do término do voto, findo o qual se devia oferecer o sacrifício em favor de cada um deles. Ou seja, Paulo foi lá no templo e disse, ó, tal dia eu venho trazer é o dia que termina o nosso voto e é o dia que a gente vem trazer para o sacrifício. Os crentes leem isso aqui e pensam que eles iam fazer sacrifício de louvor. Ou dinheiro. O sacrifício é eu vou trabalhar e me sacrificar para dar ao pastor. O sacrifício era um animal no templo para comprovar que Paulo continuava guardando a lei de Moisés. Paulo fez esse voto para provar aos judeus que ele cumpria os mandamentos do Eterno, pois ele estava sendo caluniado porque ensinava aos gentios as leis do Criador. Ou seja, os judeus estavam revoltados com Paulo porque ele estava ensinando a lei de Deus para gentil. E os judeus tinham muito ódio disso. Algo que o próprio Paulo havia feito com Estevão. Ele diz o seguinte, ó. E alguns da sinagoga, chamada os libertinos, Atos 6, verso 9 ao 12. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamados libertinos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Sicília e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria, ao espírito com que falava. Então, preste atenção, subornaram os homens, para que dissessem, ouvimos-los proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Agora, como é que Estevão estava recebendo falsas acusações de proferir palavra contra Moisés? Por que seriam falsas acusações se ele realmente estivesse anulando a lei de Moisés? Porque a palavra diz que se levantar alguém no meio de vocês que esteja fazendo sinais e prodígios e falar contra essa lei, está lá em Deuteronômio 13, deveria ser o quê? Apedrejado. Era um falso profeta. E Estevão estava fazendo o quê? Sinais e prodígios no meio do povo. Cheio do Espírito de Deus. Ele fazia sinais e prodígios e simplesmente eles subornaram a pessoa para dizer, olha, ele faz sinais e prodígios e está pregando contra Moisés. Por isso que eles apedrejaram Estevão. Agora, o que Estevão fez quando começou a dar o testemunho? Ele ficou dizendo o quê? Não, qual foi o testemunho de Estevão? Ele começou a falar toda a história da Torá. Toda a história da Torá. Ele mostrou que qual foi o sinal que Estevão estava cheio do Espírito Santo? Ele ficou pulando e rodopiando e gritando babaçúria. Ele começou a falar o Espírito de Deus, a balbuciar a palavra de Deus. E ele estava tão cheio do Espírito
demonstra que a fisionomia dele era como se fosse um anjo. Exato. Literalmente como se fosse um anjo. Aí quando chegou na parte de Yeshua, ele falando a respeito de Yeshua, que estava nos profetas, todos os profetas falaram a respeito dele, e chamou o povo ali do Sinédrio, né, do Sanhedrin, de obstinados e de dura serviço. Aí o povo começou a alvoroçar. Então ele disse que bem profetizou os profetas, né? Ele diz, ó, por isso você resistis ao Espírito Santo. Ou seja, ele estava acusando aqueles homens de estar resistindo ao quê? Ao Espírito de Deus, à sua palavra, àquilo que ele ordenou na sua palavra. Então, por isso que ele está dizendo, eu disse aqui que isso que estavam fazendo com Paulo foi o que ele tinha feito contra Estevão, né? Ele diz, ó, e excitaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo contra ele o arrebataram e o levaram a conselho. Então a mesma coisa aconteceu com ele, com Paulo. Atos 21, verso 21 diz: acerca de ti foram informados, quem os judeus foram informados, de que ensina a todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés. Lembre-se, essa acusação é verdadeira? É uma falsa acusação contra Paulo. Que Paulo estaria ensinando aos gentios a se apartarem de Moisés. Pô, irmão, só uma ressalvazinha para também até melhorar o nosso entendimento, que essa palavra aí, apartar-se, ou apartar-se, é a palavra grega apostasia. Então, apostasia, segundo a Bíblia, é a pessoa deixar de lado a lei de Deus, e não a pessoa blasfemar de Deus, como é ensinado por aí, né? Exato. Então, bem como o irmão Pedro bem lembrou, a palavra apostasia quer dizer você se apartar da fé original, da fé que Moisés ordenou ao povo de Israel. E não é necessariamente você blasfemar ela. Basta você não seguir. Você já está apartado da lei de Moisés e se apartando dos ensinamentos que Deus deu a Moisés. Então, o que acontece? Esse testemunho aqui que estavam dando de Paulo era um testemunho falso, era exatamente ao inverso. Paulo estava ensinando. Como é que os gentios iam se apartar de Moisés se eles nunca tiveram com Moisés? Então, simplesmente, esses judeus estavam junto com os gentios, recebendo as instruções que Paulo deu verdadeiras sobre Moisés, se apartando das tradições judaicas, aquelas que Yeshua condenou, como se aqueles preceitos que os rabinos diziam que tinham a mesma autoridade da Torá, era mentira. Ou seja, só isso era o bastante para que esses homens mentissem e blasfemassem. Então ele diz, ó, dizendo que não devem circuncidar os seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Então os apóstolos se reúnem e dizem, olha, o que faremos, pois? Em todo caso é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és vindo. Ou seja, a multidão iria saber que Paulo estava lá e ele queria pegar Paulo. Por quê? Porque Paulo estaria dizendo para os judeus se apartarem de Moisés. Então os apóstolos dizem, olha, faze isso, pois, que te diremos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo, santifica-se com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça. E todos ficarão sabendo que nada há daquilo que foram informados acerca de ti, mas que tu também andas guardando a lei. O outro Nazireu, né? Exatamente. Então, algo que ele relata em Atos 22, 3, ó. Quanto a mim, eu sou judeu, nascido em Tarso de Sicília, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Preste atenção. Instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Paulo não está dizendo que é uma mentira que já passou. Ele está dizendo que a lei é a verdade. Conforme o salmista atesta, né? Exatamente. Zelador de Deus. Ou seja, aquele que guarda a lei é zelador de Deus. Como todos vós sois hoje. Paulo não está dizendo que o que eles estavam guardando era mentira. Ele não está se colocando fora desse meio. Ele está dizendo que eu sou igual a vocês. Guardo a lei de Deus. Paulo fala ao povo que cumpriu os mandamentos do Eterno até aquele momento. Atos 16, verso 3. Outra pergunta que eu vou fazer. Paulo circuncidou Timóteo, irmão Carlos. O senhor que é um perito na carta aos Gálatas. Se a circuncisão é negar o Messias, como está lá em Gálatas 5, versos 2 e 3, então Paulo e Timóteo perderam a salvação.
Mas a gente vai ler aqui, Atos 16, verso 3, diz, ó, Paulo quis que esse fosse com ele e tomando o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Agora, se Paulo diz que todo aquele que se deixar circuncidar está apartado da graça do Messias, isso independe de judeu e de judeu e de grego. Todo aquele que se deixar circuncidar está apartado da graça. Paulo e Timóteo perderam a salvação, irmão. Mas lá não está dito, irmão, que eles se apartaram da... Todo aquele que se deixar circuncidar está apartado da graça. Eles estão interpretando o texto de forma errada. Exatamente. E outra coisa interessante que muitas pessoas podem falar assim, não, mas nós vemos que Atos, o livro de Atos, que aparece lá em Atos 16, se eu não me engano, na circuncisão de Timóteo, é bem antes de Gálatas. É errado. Na cronologia dos livros, sim, mas na história não. Inclusive, a primeira carta que foi escrita do Novo Testamento, antes dos Evangelhos, é a carta aos Gálatas. Veja mesmo. Mas se fosse assim, o espírito que estava em Paulo foi mudando. É o espírito camaleão. Concorda? Mesmo que fosse ao contrário. Se mesmo assim a pessoa quiser insistir. Por quê? Se Paulo não sabia que era proibido circuncidar, então ensinaram ele errado. Então seria muita hipocrisia ele depois escrever, olha, exceto aquele caso lá de Timóteo, que eu não sabia, tá entendendo? Era pra ele ter dito, né? Exceto o caso da lei, com certeza ele sabia, né? Exatamente. Então Paulo pergunta, irmão, circuncidou Timóteo. Se a circuncisão é negar o Messias, então Paulo e Timóteo perderam a salvação. Então a maioria que estão circuncidando estão tudo perdido. É. O próprio Messias, né? Até ele se perdeu também. Fez a circuncisão. Não achou nem o caminho de casa ainda. Foi. Portanto, a lei é contrária às promessas de Deus de modo nenhum. Se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, em verdade a justiça viria pela lei. Está lá em Gálatas 3, 21. Então, Paulo, nesse texto aqui, ele não está falando da lei de Moisés. Ele está falando da lei, justamente, farisaica, da lei legalista. Paulo está dizendo que essa lei legalista é contrária à lei de Deus. Ela foi criada com que intuito? Foi criada com o intuito de superproteger a lei de Deus. Então ela não é contra as promessas da lei de Deus. Ela simplesmente não pode vivificar ninguém. Que era o que os rabinos diziam. Olha, esse mandamento oral, se vocês praticarem, como está lá nos textos, né? Dizendo, ó, se vocês praticarem essas leis, vocês receberão vida por meio delas. A lei de purificação, entre outras coisas. Então Paulo está dizendo, olha, essa lei aí dos homens que eles criaram não é contrária à lei de Deus, não. O que é válido, que a gente estava estudando mais cedo. O que tem de proveito, que te auxilia a guardar os mandamentos, é válido. Entenderam? 1 Timóteo, capítulo 1, verso 7 ao 9, diz: pretensos doutores da lei, que não compreendem nem o que dizem, nem o que afirmam. Olha como Paulo entra pesado aí. Sabemos que a lei é boa, contanto que se faça dela uso legítimo. Porque se você pegar a lei de Deus e distorcer para seu próprio benefício, é um uso ilegítimo. E se tenha conta que a lei não foi feita para o justo, mas para os transgressores, rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os irreligiosos e profanadores, para os que ultrajam pai e mãe e os homicidas, e assim vai sucessivamente. Ou seja, a lei de Deus foi feita exatamente para enquadrar essas pessoas. Pessoas que são literalmente más, que não querem adorar a Deus, que são blasfêmios, que são irreligiosos, não querem religar a Deus, não querem nada de Deus. Então a lei vai mostrar a essas pessoas que elas não vão ter, como é que se diz, chance de dizer assim, eu não sabia. A lei vai mostrar a essas pessoas que, ó, estava lá escrito, eu disse que eu não gostava disso, disso, daquilo. Vocês quiseram seguir porque quiseram. Então, a gente acha, a pergunta que eu faço é, irmão, a gente está falando realmente do apóstolo fora da lei? A gente está falando do apóstolo e guarda a lei. É. Então o povo da religião, a maioria, são um povo que precisa se religar. Porque Paulo ali está falando que aqui os pecadores, profanadores, irreligiosos, o que é que esse povo está fazendo da religião? Fazendo o quê? O que é que eles estão guardando? Transgredindo a vontade de Deus. Então, eu acho que a gente está falando da pessoa errada.
pois vemos que Paulo era praticante da lei do Eterno. Então, de onde vem essa história, né? Primeiramente, da má interpretação do que Paulo estava combatendo. Principalmente na carta aos Gálatas, Paulo combatia o legalismo. A justificação pelas obras da lei, e não a lei santa do Eterno. Ele combatia ao que o povo queria parecer justo perante o Criador, por praticar leis criadas por homens, rituais de purificação associadas à lei de Moisés. Com isso estava esquecendo do sacrifício do Messias no madeiro, e por esse motivo Paulo estava falando que nenhuma carne será justificada pelas obras da lei, ou seja, pelo legalismo farisaico. E disto todos nós sabemos que só seremos justificados pelo sangue do nosso Salvador e Redentor, Filho do Elohim vivo de Israel, do Deus de Israel. A pergunta que nós fazemos é: Pedro transgrediu os mandamentos, irmão? Porque o próprio anjo mandou que simplesmente Pedro comesse animais impuros. Agora, muitos pegam esse texto para dizer que é permitido agora comer animais impuros. Mas Pedro comeu? Vou fazer uma edição. E tendo fome, quis comer. E enquanto lhe o preparavam, sobreveio um arrebatamento dos sentidos. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, e vindo para a terra, no qual havia todos os animais quadrúpedes, feras e répteis da terra e aves do céu. E lhe foi dirigida uma voz: Pedro, mata e come. E eu só comia, irmão, cara? Uma lagartixazinha, um ratozinho. Mas Pedro disse-lhe: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. Segunda vez, a voz disse: não faças tu comum aquilo que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes. Agora eu pergunto por que Pedro não comeu? Se um anjo do céu mandou ele comer 3 vezes. Se até mesmo um anjo do céu descesse e mandasse ele violar ele, Exatamente. O irmão Pedro estava citando de manhã que os rabinos dizem que o Messias, quando vier, ele pode dar até uma ordem para transgredir a lei de Moisés, que o Messias tem uma poder tão grande que ele pode até transgredir a lei de Moisés ou mandar transgredir a lei de Moisés. Mas a gente sabe que quem é que vai vir como se fosse o Messias e vai ordenar que seja transgredida a lei de Moisés? O anti-Messias. Por isso os rabinos estão prontos para aceitar o anti-Messias. Porque o Messias jamais vai vir aqui e mandar com que os rabinos transgridam a lei de Deus. Então Pedro recebeu 3 vezes uma ordem dos céus para que transgredissem a lei, para que ele transgredisse a lei de Deus. Agora Jesus já tinha purificado todos os alimentos. Por que Pedro de primeira não mandou? Desce para cá, Senhor, eu estou morrendo de fome. Porque esses textos, irmãos, é justamente o que a gente está dizendo, são mal compreendidos. Exatamente. Porque Jesus, Yeshua, em Mateus capítulo 15, Marcos capítulo 7, não está falando de comer porco, de comer camarão, de outras coisas. Está falando de comer pão com mãos impuras. Porque os rabinos criaram leis que diziam que se você tocasse no pão com a mão impura, você estaria tornando aquele alimento tão impuro quanto um porco. Tem até um texto lá em Colossenses capítulo 2, né, que o apóstolo Paulo ele vai falar em relação dos judeus, que eles lavavam os jarros, lavavam pano. Assim, lavar no sentido assim de purificação, de ritual. E até hoje o judaísmo ele faz isso, que é chamado de cacherização. Quando tem uma festividade, por exemplo, a festividade de Pêssego ou de Páscoa, eles fazem uma cacherização, literalmente, de toda a casa da cozinha. Faz bênção para tudo. Bota para lavar todos os pratos, panela, não pode misturar essa panela com essa outra, não sei o que. Ou seja, tradições de homem, né? Exatamente. Que é o que ele fala da lei de Muxê, né? Que é não toque, não manuseie, não faça isso nem aquilo, né? Então, o que está sendo mostrado aqui não era que estava autorizado a transgredir a lei de Deus. Na verdade, né?
notamos que um anjo ordenou para Pedro que ele descumprisse um mandamento prescrito na lei. E qual foi a reação perante a ordem dos céus? De modo nenhum, porque nunca comi coisa alguma profana ou impura. Isso se repete por 3 vezes e Pedro não descumpre o mandamento da lei de Moisés, nem por ordem do anjo. Logo depois Pedro se deu conta que na verdade se referia aos gentios, que pela tradição dos judeus os achavam profanos e impuros. Ou seja, no verso 28, se eu não me engano, de Atos 10, vai dizer, olha, agora eu entendi a visão. Que não se trata dos alimentos, mas sim dos gentios. Por quê? Yeshua, a gente cita, né? Yeshua seguia algumas tradições. Yeshua diz o quê? Olha, não dei as suas pérolas aos porcos. Yeshua está chamando os gentios de porco. Literalmente, irmão. Agora, Yeshua está fazendo isso de um modo pejorativo para desmerecer aquelas pessoas. Ele está fazendo um paralelismo. Porque um porco não vai dar simplesmente atenção devida àquela pérola preciosa. O que é a pérola preciosa aí? A palavra. O que é o porco? Um gentio. Porque o judaísmo, Yeshua está falando para quem ali? Para gentios ou para judeus? Os judeus sabiam que eles consideravam os gentios por animais impuros, como porcos, literalmente. Principalmente depois do que aconteceu com o Antíoco Epifânio. Então, Yeshua está falando ali, ó, não dê suas pérolas santas aos porcos. Não peguem a lei de Deus, aquilo que é sagrado, aquelas palavras santas, e deem aos gentios. Yeshua chama a mulher cananeia de quê? Cachorrinho. É o mesmo que os judeus chamavam um gentio, de cachorro, de animal impuro. Então, Pedro está simplesmente recebendo uma instrução em forma figurativa de que ele não deve mais chamar de impuro os gentios, porque Deus os purificou. Exatamente. Então, 2 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2 vai dizer, ó, e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão ao Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o quê? O caminho da verdade. E o que é que a gente vê em toda a Bíblia, o que é o caminho da verdade? O Messias diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Agora o Messias é colocado como se fosse a lei de Deus. A lei de Deus feita em carne. O próprio salmista Davi, quem leu o Salmo 119, deu uma pausa nesse vídeo, ele leu lá o Salmo 119, vai dizer no verso 142, no verso 160, que a lei de Deus é a verdade. E Yeshua diz o quê? Em João 17, verso 17. Diz que santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então Pedro está dizendo que esses falsos doutores vão blasfemar o caminho da verdade. Paulo falou em 1 Timóteo lá que a lei de Deus é o caminho da verdade. Então, se pensarmos com a mente romana, nunca entenderemos que o caminho da verdade é este que Pedro está falando. Lembrando que, obviamente, na época do Messias e dos apóstolos, a única referência do Antigo Testamento, não existia outra fonte de informação para embasar os ensinamentos, que depois de alguns anos foram compilados como o Novo Testamento. Então, o que o povo judeu tinha como caminho da verdade? Salmo 119, verso 1 diz, ó, bem-aventurados os retos em seus caminhos, que andam, preste atenção, na lei do Senhor. Esse é o verso 1 do Salmo 119.
Salmo 119, verso 142. A tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então nós temos que Pedro já nos alertavam que viriam pessoas que enganariam muitos, distorcendo o caminho da verdade, que é o cumprimento dos mandamentos do Eterno. Então nós vamos finalizar aqui com algumas passagens para que vocês entendam que não adianta ter só a lei ou só ter a graça. Nós temos que ter os dois. Apocalipse capítulo 12, verso 17, tá? Verso 1 aqui, mas é 17, diz: E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra aos remanescentes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Yeshua. Aqui está o que? O remanescente, né? Aquele que restou, né? No mesmo livro de Apocalipse fala de novo. Aqui estão, capítulo 14, verso 12. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Yeshua. Então, também Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, somente o remanescente será salvo. Agora, o que Apocalipse disse aqui que era o remanescente? Os que guardam os mandamentos e têm a fé em Yeshua. Agora eu tenho uma pergunta, mesmo. Faça. Porque eu estava conversando, sabe, com uma conhecida minha, e ela disse que tem muitas igrejas que atestam que é uma referência. Um exemplo aqui, não que eu esteja criticando a denominação, mas, por exemplo, os testemunhos de Jeová, não. Esses fiéis a esses remanescentes são nós. No caso, são eles, no caso, os testemunhos de Jeová. Aí os adventistas afirmam que são eles. E cada denominação afirma que é ela. E aí, como é que a gente pode entender isso? Boa pergunta, meu irmão. A gente pode entender o seguinte: porque eu posso querer me encaixar em qualquer profecia, em qualquer lugar. Eu posso querer me encaixar na casa dos outros, mas vai ser uma hora que eu vou ser expulso. Concorda? Exato. O dono da casa vai dizer: olha, irmão, você está convidado a vir aqui a qualquer hora. Você pode morar aqui. Agora, contanto que você não faça isso, isso e aquilo. Aí você diz: olha, Marcos, eu vou pensar. Aí você vai pensar no meio da rua e você dizendo: olha, eu tô morando agora na casa de Marcos lá. Tô morando lá, viu? Só esperando pra todo mundo que tá morando aqui. Chega na outra semana, você vem literalmente morar aqui em casa. Mas eu digo a você que você aqui em casa não vai poder chegar após as 10 horas da noite. Você não vai poder trajar roupa de banho. Você não vai poder entrar com bebidas alcoólicas. Você não vai poder trazer visitantes. Aí chega você 10 horas da noite de sunga, cheio de cachaça no quengo, cheio de gente para fazer uma festa na minha casa. Você vai ser recebido, mas você não disse que morava aqui? E eu não lhe convidei? Mas você não se preparou para estar na minha casa. Não está qualificado. Da mesma forma, o convite de Deus foi feito para adventista, para testemunha de Jeová, para o cara que trabalha no satanismo, para o espírita. Deus convidou a todo mundo. E disse que o reino está lá, realmente está. Disse que as suas promessas estão lá, vida eterna. Deu seu filho para remir os pecados de todo mundo. Todo mundo diz que está nesse reino, mas ninguém está cumprindo nada. Quando chegar na hora de entrar na casa, Deus vai fazer o que com ela? Irmão, você está muito violento, meu. Não dá nem um alíviozinho. Então, é basicamente essa a ilustração. Igual a parábola do casamento, né? Igual a parábola que o Messias conta, né? Que vai ter uma festa, aí ele pega das Convidou roupas, todo convida, aí tem um lá que não vai com os trajes, né? Exato. Leva uma Traje sua de e bodas. expulha. E expulsa, perdão. Exato. Da mesma forma, todos foram convidados ali. Muitos rechaçaram aquele convite. Não foi aqueles que estavam lá na festa, não foram os primeiros que foram chamados, não. Deus chamou a nobreza. Ninguém quis. Depois ele chamou a ralé e deu as vestes. Mas alguns da ralé não quiseram se vestir. Então nós somos a ralé e espero que a gente esteja bem vestido. Agora, muitos que se dizem estar salvo, que eu sou esse remanescente aqui, não está guardando o mandamento de Deus. Não está vestido.
Ainda eu faço um assunto, ainda pego um paralelo no assunto que o irmão trouxe aqui. Se a religião diz que eles têm que estar ser salvos, então nós vamos ver o que diz aqui Apocalipse 21, verso 14, que diz aqui: a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estava sobre esses 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, e cada uma delas tinha 12 portas. Qual a religião que vai entrar nessas portas aqui? Exato. E nessas portas está escrito o quê? O nome das 12 tribos. Das 12 tribos de Israel. E cada uma delas tem 12 pérolas. Exatamente. Vamos ver qual é a religião que entra nessa porta aqui. E só tem 12. Então, Paulo colocou aqui, ó. Isaías clama acerca de Israel. Ainda que o número dos seus filhos seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Muitos se dizem ser o Israel espiritual. Agora, o Eterno não fala em momento nenhum sobre Israel espiritual. Eu perguntei a um pastor uma vez, pastor não, foi um cara, um grandão da Assembleia de Deus naquele dia lá, a gente da igreja, ele não, a gente sabe que os judeus já passaram e agora nós somos o Israel espiritual. Eu só fiz uma pergunta, ele disse, pois não, pastor, eu estou precisando saber na Bíblia aqui, onde está esse versículo. Me mostra aí que eu fico satisfeito. A pessoa se coça todinha, mas não tem. Então, muitos se gabam por seu Israel espiritual, repetem, né? São papagaios de pirata. Porque só repete aquilo que nada sabe. João 14, 21 e 23 diz: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E Yeshua respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Agora, a palavra de Yeshua era dele? Não. Nesse próprio capítulo ele vai dizer: as palavras que eu vos digo não são minhas, mas do Pai que me enviou. Para finalizar, nós veremos o que as escrituras acham das pessoas que dizem que amam o Eterno e não guardam os seus mandamentos. Esse capítulo 2 de 1 João é uma pancada, né? É violentíssimo. É que nem o irmão Ivan. Ele entra com os dois pés. Olha aí. É Ivan Barrote. Ele diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach, o justo. Agora eu pergunto: qual é a função de um advogado? Defender. E a função do acusador é de quem? Promotor de justiça. Quem é o promotor de justiça da gente? Satanás. Quem é o advogado? E o juiz? O Eterno. Ele deu o seu parâmetro, as suas leis. Beleza. Vamos lá. Se você fosse um advogado, vamos montar esse júri aí. O irmão Pedro, o irmão Carlos tá com a cara meio de réu hoje. O irmão Carlos cometeu um absurdo, um crime. Ele comeu a lata de doce do irmão Ivan, escondida. Aí ele foi lá e surrupiou aquela lata de doce. Aí o irmão Pedro agora é advogado dessa história. E a irmã Márcia é promotora de justiça. A irmã Márcia vai querer o quê? A pena máxima, né, pro irmão Carlos, para que ele seja preso tudo isso. Mas o irmão Carlos foi lá, chorou, se arrependeu e pediu ali, não tinha condições de pagar nem a lata de doce do irmão Ivan, nem o honorário de R$1 milhão do irmão Pedro. Aí, coitado do irmão. Mas tem duas opções. O irmão Pedro pode lhe defender gratuitamente, desde que você se arrependa. Não é verdade? Você viu que fez o que é errado, comeu a lata de doce do irmão Ivan, mas você chegou para o irmão Pedro e disse: irmão, eu fiz o que é errado, mas eu fiz isso porque ele ia comer e ia se prejudicar, porque ele tem diabetes, então eu fiz isso por causa disso. Aí o irmão Pedro vai lá e diz: não, tudo bem, irmão, vou te defender. Agora, se o irmão Carlos chega lá, não tem R$1 no bolso,
Tá ruim o negócio pra ele. Foi pego no flagrante. O irmão Ivan tá querendo a indenização dele. A lata de doce dele lá. Agora são 4, né? Na Torá são 4. Aí ele chega lá, o irmão Carlos no tribunal e que nada, rapaz. É assim mesmo. E se vacilar, um pega o outro. O senhor vai querer defender esse rapaz de graça? Aí a promotora vai. Meu patrão, tu vai ter que pagar tudo. Correção monetária. Possa ser que o advogado te salve dessa aí. Tá entendendo? Assim, essa ilustração que a gente fez aqui brincando, assim é o eterno. Aquele que não, a gente não tem como pagar as acusações do pecado, porque o eterno requer a vida. A gente só tem uma, que foi ele mesmo que deu. Então, como é que a gente vai restituir ao eterno? Aí ele é tão bom, misericordioso, que ele coloca seu próprio filho como advogado. E a fiança, Yeshua já pagou com o sangue na cruz. Então, se você consumir, por isso que ele diz, ó, o reino dos céus são para os humildes. Aquele que reconhece o seu erro, o seu pecado, as suas má condutas e tenta se corrigir. Ou seja, Yeshua só vai defender, irmão, ele só vai ser o teu advogado se você buscar fazer a vontade de Deus. Se você não busca, você está completamente entregue ao promotor de justiça. E só há condenação para ti. Há uma grande expectativa de juízo para todos aqueles que são transgressores, né? Então, por isso que a gente tem que prestar atenção nessas palavras, né? Meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Olha, para que não pequeis. O que é que João diz que é pecado? A transgressão da lei de Deus. Se alguém pecar, se você está tentando lá e pecou, temos um advogado para com o Pai, Yeshua HaMashiach. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está verdadeiramente aperfeiçoado. Nisso conhecemos que estamos nele. Aquele que diz estar nele, deve andar como ele andou. Assim como a gente disse no começo do estudo, perguntou, né? Como a gente pode andar conforme Yeshua? Fazendo a vontade do Pai, guardando os mandamentos. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas é o mandamento antigo que desde o princípio estivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. O que é a palavra princípio? Bons alunos e bons professores. Bereshit, Gênesis. A palavra que vocês estão ouvindo é desde Gênesis. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, e que é verdadeiro, e nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Então, nessa passagem nós temos uma palavra dura e verdadeira sobre o que o Eterno acha de quem não guarda os seus mandamentos. Primeiramente, né, vemos no verso 1 e 2 que o Messias, por ter cumprido toda a lei do Eterno, se tornou o nosso sacerdote, o nosso advogado perante o Criador. E só temos remissão dos nossos pecados por conta do seu sacrifício. Não será por cumprir as leis do Eterno que iremos ser salvos, e sim por intermédio da sua misericórdia. Só dele vem a salvação. Somos completamente dependentes do Eterno, pois éramos dignos de morte por conta da transgressão dos seus mandamentos. E o Messias veio levar essa pena por nós, desde que, a partir do momento que confessarmos o seu nome, ou seja, o seu legado, a partir desse momento nós nos arrependemos dos nossos caminhos errados, das transgressões às leis de Deus, ou seja, nós confessamos que nós não vamos mais pecar. Assim somos chamados servos, não dizendo simplesmente eu aceitei Jesus e estou salvo, e continuar em pecado, achando que as leis e os mandamentos do Eterno não são mais válidos. Então muitos hoje dizem, eu aceitei Jesus, mas continuam do mesmo jeito. Aceitar Jesus é aceitar o seu legado, os seus mandamentos, guardar a lei de Deus. Então do versículo 3 em diante, nós devemos guardar
os seus mandamentos e que devemos andar como ele andou. E é o que eu coloquei aqui, né? Como a gente deve andar como ele andou, que a gente viu no texto, no início, sem pecar, sem transgredir as leis de seu Pai. Então, o que eu peço aqui é que todos acordem e nós sejamos imitadores dele. E aqui está escrito, né, que se dizermos que amamos e não guardamos os seus mandamentos, nós somos mentirosos. E que não há o amor do Criador nessa pessoa, como a gente viu no capítulo 14, verso 21 de João, que fala sobre isso. Vemos também que os apóstolos, nem o Messias, ousaram fazer uma nova religião, nem trazer nada de novo do que já tinha sido falado pelo Eterno através dos profetas. Sempre pregaram sobre os mandamentos antigos, ou seja, os mandamentos desde o princípio que vocês tiveram. Jamais descumpriram uma ordem expressa do Criador dos céus e da terra, como está escrito em Deuteronômio 4, verso 1 e 2, falando que não deveriam nem retirar nem acrescentar nada à lei de Deus, que ele mesmo deu para o seu servo Moisés, para que esse repassasse ao povo. Lembre-se que o Criador nem se arrepende nem volta atrás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nunca caiam, isso eu recomendo para quem está escutando na internet aí, vocês estão bastante firmes aí na palavra, graças ao Eterno. Então nunca caiam nessa de que o Antigo Testamento não é mais válido, pois 80% dos textos que se arremetem ao que está escrito no Antigo Testamento e no Novo Testamento são justamente referências uns dos outros. O que está escrito no Antigo Testamento está falando no Novo lá, e o que está no Novo está falando no Antigo. No Antigo Testamento, no Novo Testamento, perdão, nós temos os relatos da plenitude dos Escritos de Deus. Um completa o outro. Por isso que Yeshua diz, examinai as Escrituras, pois elas testificam de mim. E Yeshua está mandando todos nós examinarmos o quê? As Escrituras. E as Escrituras eram as cartas de Paulo? E Yeshua está falando do Antigo Testamento aqui. Vejamos aos que hoje dizem como o novo Israel, desobediente aos mandamentos do Eterno. Veja o que Yeshua fala. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos, preste atenção nisso, mas quem é que vai entrar? Os que fazem a vontade de Deus. Deuteronômio 10, verso 12 e 13. Lá está escrito a vontade de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então saiba que a aliança do Eterno com o seu povo nunca foi esquecida. Jeremias 31, verso 35 ao 37 diz, assim diz o Senhor que dá a luz para a luz do dia e as ordenanças e a lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar e faz bramar as suas ondas. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Se falharem essas ordenanças diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos cada terra embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo o que fizeram, diz o Senhor. Agora, nesse contexto aqui, Jeremias está falando da casa do norte. E a casa do norte já estava dispersa. Ou seja, o que para o homem é impossível, para Deus não é impossível. E o que Deus está dizendo, o que para o homem é impossível, é impossível. Porque é impossível que o sol não dê a luz de dia e a lua não dê a luz de noite. Que as ondas parem, que o mar fique reto. É impossível que tudo isso aconteça. Que alguém possa contar quantos metros tem para cima e quantos metros tem para baixo. É impossível. Então, só se isso acontecer, o povo de Israel deixa de ser uma nação diante de Deus. E o que é que a cristiana diz? Que Deus esqueceu Israel e agora é a igreja. Ou seja, o povo blasfema de Deus todo dia. As suas alegações são blasfêmias. Dizer eu vou morar no céu, eu já disse várias vezes. Você diz isso, você está dizendo eu vou entrar na tua casa mesmo que tu não queira.
Eu vou para aí. Aqui nós vemos a aliança do Eterno sempre será com seu povo, que foi escolhido desde a fundação do mundo. E jamais será esquecida a sua aliança com os patriarcas. Até hoje o sol dá sua luz de dia e a lua dá luz de noite. As estrelas ainda estão aí de noite. Os céus e a terra não puderam ser medidas. Então o povo de Israel ainda é o povo do Eterno. E você, gentil, só será parte desse povo se for enxertado na boa oliveira, que é o povo de Israel, como está lá em Romanos 11. E como também, como é que a gente prova que Romanos 11 está falando de Israel? Jeremias 11,16 diz: Denominou-te o Senhor oliveira verde, formosa pelos seus deliciosos frutos, mas agora a voz de grande tumulto se acendeu e fogo ao redor dela se quebraram os seus ramos. Então, eu espero que esse texto seja edificante para a vida de todos vocês e que teve paciência de ler até o fim. Busque cada vez mais sobre as verdades que foram adulteradas ao longo do tempo. Shalom. Isso aí.